Capítulo 17. Na manhã seguinte, acordei e vi que Mali já tinha se levantado. Ele tinha me deixado um bule de chá quente em uma travessa, cercado de flores de macieira. A chuva tinha parado, mas as paredes do conservatório estavam cobertas de névoa. Esfreguei minha manga em um painel de vidro e observei o azul profundo do início do alvorecer. Um cervo estava se movendo entre as árvores, cabeça inclinada para comer o capim doce. Eu me vesti lentamente, bebi meu chá, parei alguns instantes na piscina refletora onde as lanternas já tinham apagado faz tempo. Em algumas horas, esse lugar talvez estivesse enterrado em escuridão. Eu queria me lembrar de cada detalhe. Por impulso, peguei uma caneta e abri na última página do diário onde escrevi nossos nomes. Alina Starkov, Malin Oretsev. Não sei por que fiz isso, só precisava dizer que tínhamos estado ali. Encontrei os outros se preparando no salão principal. Jenny me parou na porta com meu casaco em suas mãos. A lã cor de oliva tinha sido recém-prensada. Você tem que estar muito bem vestida quando for acabar com o Darkling. Obrigada, falei com um sorriso. Tentarei não sujá-lo todo com meu sangue. Ela beijou minhas bochechas. Boa sorte. Estaremos esperando por você quando voltar. Eu a peguei pela mão e coloquei o anel de Nikolai em sua palma. Se alguma coisa der errado, se não voltarmos, pegue David e Misha e vá para o esquervo. Isso deverá ser suficiente para comprar toda a ajuda de que precisa. Ela engoliu em seco e então me abraçou com força. Lá fora, os Soldat-Sol esperavam informação disciplinada. Rifles nas costas, latinhas de lumia inativa penduradas sobre seus ombros. As tatuagens em seus rostos transmitiam ferocidade na luz do alvorecer. Os grixas vestiam tecidos ásperos, grosseiros. Eles pareciam soldados comuns. Rachel tinha deixado Ongata encolhida com Misha, mas agora ela estava sentada na janela do salão, se lambendo bem devagar e observando nossos preparativos. Tolha e Tamar tinham seus sóis com raios dourados presos em seus peitos. Mali ainda estava com Misha. Ele sorriu quando me viu e sinalizou com o dedo o lugar onde o pino teria sido colocado, diretamente sobre seu coração. Os cervos tinham se dispersado. O pomar estava vazio quando atravessamos. Botas deixando marcas profundas na terra fofa. Meia hora depois, estávamos em pé, na costa da dobra. Eu me juntei aos outros Eterielk, Zoya, Nadia, Edric e Rachel. Parecia justo de alguma forma que nós fôssemos os primeiros a entrar e que fizéssemos isso juntos. Os aéreos levantaram seus braços, conjurando uma corrente de ar e reduzindo a pressão como Zoya tinha feito nas cavernas. Meus ouvidos estalaram quando eles criaram um lençol acústico. Se não desse certo, Rachel e eu estávamos prontos para conjurar luz e fogo para afastar os Volcras. Nós nos espalhamos em uma linha, com passos cuidadosos e adentramos a escuridão da dobra. O não-mar sempre pareceu o fim de tudo. Não era apenas o escuro, era a sensação terrível de isolamento, como se o mundo tivesse desaparecido e só restasse você, o trepidar da sua respiração, a batida hesitante do seu coração. Quando começamos a caminhar sobre a areia cinza morta e a escuridão engrossou ao nosso redor, precisei de toda a minha força de vontade para não erguer as mãos e nos envolver com uma luz segura e protetora. Eu prestei atenção nos sons, esperando ouvir a batida das asas, um daqueles gritos horríveis e inumanos, mas não ouvi nada, nem mesmo nossos passos na areia. Seja lá o que os aéreos estivessem fazendo, estava funcionando. O silêncio era profundo e impenetrável. Oi, eu sussurrei. Nós estamos ouvindo você. Eu girei. Sabia que Zoya estava mais distante na fila, mas soava como se estivesse falando direto no meu ouvido. Nós avançamos a um ritmo constante. Ouvi um clique e então, 10 minutos depois, um clique duplo. Tínhamos caminhado 1,5 quilômetros. Em determinado ponto, ouvi um bater distante de asas acima de nós e senti o medo percorrer nosso grupo como se fosse uma criatura viva. Talvez os Volcras não pudessem nos escutar, mas eles podiam cheirar presas a quilômetros de distância. Será que estavam nos sobrevoando agora, sentindo que havia algo de errado, que alguém se encontrava por perto? Eu duvidava que o truque de Zoya pudesse nos manter seguros por muito tempo.
A insanidade absoluta do que estávamos fazendo me atingiu naquele momento. Tínhamos ousado algo que ninguém mais havia: entrar na dobra sem luz. Continuamos a andar, mais 2 cliques e paramos, assumindo nossas posições para esperar. Assim que víssemos o esquife do Darkling, teríamos que agir rapidamente. Meus pensamentos se voltaram para ele. Cautelosamente, testei o vínculo entre nós. A fome me percorreu com força palpável. Ele estava ansioso, pronto para desencadear o poder da dobra, pronto para uma luta. Eu sentia isso também. Deixei a sensação ecoar de volta para ele, aquela onda de expectativa, aquela necessidade. Estou indo atrás de você. Marley e Tolia, talvez todos os outros, acreditavam que os amplificadores tinham de ser combinados, mas eles nunca sentiram a emoção de usar Merzost. Era algo que nenhum outro Grisha entendia, e no final das contas era o que me conectava ao Darkling tão intensamente. Não eram nossos poderes, a estranheza deles, ou o fato de ambos sermos aberrações ou até abominações. Era o nosso conhecimento do proibido, nosso desejo por mais. Os minutos se arrastavam e isso estava começando a me dar nos nervos. Os aéreos só iriam conseguir manter o lençol acústico até certo momento. E se o Darkling esperasse até a noite para atacar? Onde você está? A resposta veio através de um brilho violeta pálido, movendo-se em direção a nós vindo do leste. 2 cliques. Nós nos espalhamos usando a formação que havíamos praticado. 3 cliques. Aquele era o meu sinal. Eu levantei as mãos e fiz a dobra brilhar. Ao mesmo tempo, curvei a luz, deixando-a fluir em torno de cada um dos nossos soldados como um riacho. O que o Darkling estava vendo? Areia morta, o brilho fosco do céu cinza, as carcaças arruinadas de esquifes virando pó. E isso era tudo. Éramos invisíveis, éramos ar. O esquife desacelerou. Conforme chegava mais perto, vi as suas velas negras marcadas com o sol em eclipse. O aspecto estranho de vidro fumê de seu casco. A chama violeta do Lumia brilhava nos seus flancos, fraca e trêmula diante do fulgor brilhante do meu poder. Aéreos estavam posicionados nos mastros em seus keftas azuis. Havia alguns infernais alinhados nas balaustradas, acompanhados de sangradores em vermelho e oprichinique em cinza, fortemente armados. Era uma força militar pequena. Os alunos deviam estar nos decks inferiores. O Darkling estava em pé na proa, cercado de sua horda de sombras. Como sempre, vislumbrá-lo pela primeira vez era praticamente um golpe físico. Era como chegar a ele em uma visão. Ele era simplesmente mais real, mais vibrante do que qualquer outra coisa ao seu redor. Aconteceu tão rápido que mal tive tempo de registrar. O primeiro tiro acertou um dos oprichinique do Darkling. Ele despencou sobre a balaustrada do esquife. Então os tiros vieram em uma sequência rápida, como pingos de chuva em um teto no início de uma tempestade. Grishas e oprichinique caíram e desabaram um contra os outros, e o caos se instalou a bordo do esquife de vidro. Eu vi mais corpos em queda. Alguém gritou: "Abrir fogo!" E os trovões de tiros ecoaram pelo ar. Mas estávamos seguros, fora do alcance. Os Nchevoy abateram suas asas, voando em arcos longos, buscando alvos. Pederneiras foram friccionadas e os infernais que ainda restavam no esquife enviaram sopros de chama queimando pelo ar. Oculto, Rachel conduziu o fogo de volta para eles. Houve gritos. Então, silêncio, interrompido apenas por gemidos e ordens gritadas no esquife de vidro. Nossos atiradores tinham feito um bom trabalho. A área em torno da balaustrada estava coberta de corpos. O Darkling, ileso, estava apontando para um sangrador e dando algum tipo de comando. Não dava para entender o que dizia, mas eu sabia que ele pretendia usar os alunos. Olhei ao meu redor, monitorando os atiradores. Os Grishas sentindo sua presença na luz. Um único clique. Os aéreos enviaram uma onda de areia voando. Mais gritos do deck quando os aéreos do Darkling tentaram responder. Esse era o nosso momento. Os gêmeos e eu corremos para o esquife, nos aproximando pela polpa. Não tínhamos muito tempo. Onde eles estão? Tolia sussurrou enquanto subíamos a bordo. Era estranho ouvir sua voz sem conseguir vê-lo. Talvez lá embaixo, respondi. O esquife era raso, mas tinha espaço suficiente.
Atravessamos o deck buscando uma escotilha com cuidado para não esbarrar nos grixas e guardas do Darkling. Os oprichnik remanescentes tinham suas armas apontadas para a areia vazia além do esquife. Estávamos perto o suficiente para ver o suor em suas sobrancelhas, seus olhos arregalados. Eles estavam nervosos, assustando-se com cada som real ou imaginado. Malene, eles sussurravam. Fantasmas. Apenas o Darkling parecia não estar perturbado. Seu rosto permanecia sereno enquanto vistoriava a destruição que tínhamos feito. Eu estava perto o suficiente para atacar, mas ele ainda estava protegido por seus soldados de sombra. Eu tinha a sensação perturbadora de que ele estava esperando por algo. Subitamente, um oprichnik gritou: "Abaixem-se!" As pessoas em torno de nós mergulharam no deck e a pólvora rasgou o ar. 2 outros esquifes de vidro entraram no campo de visão, carregados de oprichnik. Assim que entraram em contato com a luz, os esquifes acenderam com a chama violeta pulsante de Lumia. "Achou que eu viria despreparado, Alina?" O Darkling falou, sua voz atravessando o caos. "Achou que eu não sacrificaria uma frota inteira de esquifes por sua causa?" Não sei quantos ele havia enviado, mas apenas 2 conseguiram chegar. Contudo, isso seria suficiente para virar a maré do conflito. Eu ouvi gritos, nossos soldados atirando de volta. Uma mancha vermelha apareceu na areia, e com uma estremeção, percebi que era um dos nossos sangrando. Poderia ser Vladin, Zoya, Mali. Eu tinha que tirá-los dali. Onde estavam os alunos? Eu tentei manter minha concentração. Não podia deixar a luz fraquejar. Nossas forças tinham latinhas de Lumia. Eles poderiam bater em retirada para a dobra, mas eu sabia que não fariam isso. Não até que eu estivesse a salvo fora do esquife do Darkling. Ainda andei bem devagar em torno dos mastros, buscando algum sinal de escotilha ou alçapão. Então, senti uma dor lancinante no meu ombro. Caí para trás, gritando de dor. Eu tinha levado um tiro. Esparramada no deck, senti meu controle da luz falhar. A forma de Tolha piscou e apareceu ao meu lado. Tentei recuperar o controle. Ele desapareceu. Porém, pela balaustrada, pude ver soldados e grixas aparecendo na areia. Oprichnik saltaram dos outros esquifes, se aproximando para atacar, e os Nitchevoia se lançaram à batalha. O pânico ameaçou tomar conta de mim enquanto lutava para recuperar a concentração. Eu não conseguia sentir meu braço direito. Forcei-me a respirar. Para de bufar como um javali. Se Edric podia conjurar com um braço, eu também conseguiria. Tamar apareceu perto da proa, desapareceu, e sua imagem foi voltando aos poucos. O Nitchevoia se arremessou contra ela. Ela gritou quando ele cravou suas garras com força em suas costas. Não! Eu juntei minha concentração fragmentada e comecei o movimento do corte. Embora só tivesse um braço em boas condições para fazê-lo, não sabia se conseguiria atingir o soldado de sombra sem ferir Tamar, mas não podia simplesmente vê-la morrer. E então, alguma coisa mergulhou na batalha lá do alto. Eu levei um instante para entender o que estava vendo. Nikolai, presas à mostra, asas abertas. Com as garras dos pés, ele agarrou o Nitchevoia, que estava segurando Tamar, e puxou sua cabeça para trás, forçando-a a soltá-la. O soldado se contorceu e se debateu, mas Nikolai voou para o alto e o atirou na escuridão. Eu ouvi os gritos frenéticos distantes, os Volcras. O soldado de sombras não reapareceu. Nikolai deu outro rasante, chocando-se contra outro dos Nitchevoia do Darkling. Eu podia quase imaginar seu riso. Bem, se eu vou ser um monstro, então serei o rei dos monstros. Então eu engasguei quando meu braço bom foi prensado contra o deck. O Darkling estava em pé sobre mim, sua bota pressionada dolorosamente sobre meu pulso. Aqui está você, disse ele em sua voz fria de vidro cortado. Olá, Alina. A luz caiu em colapso. A escuridão tomou conta, iluminada apenas pelo tremeluzir perturbador da chama violeta. Eu gemi quando a bota do Darkling prensou os ossos do meu braço. Onde estão os alunos? Consegui falar com dificuldade. Eles não estão aqui. O que você fez com eles? Eles estão seguros, lá em Kirbusk, provavelmente comendo seu almoço. Seus Nitchevoia circularam em torno de nós, formando um domo perfeito e protetor que se contorcia e fluía. Asas, garras e mãos.
Eu sabia que a ameaça seria suficiente. Realmente acreditou que eu colocaria crianças grixas em perigo quando já perdemos tantas delas? Eu pensei que ele era capaz de qualquer coisa. Ele queria que eu acreditasse, me dei conta. Quando me mostrou os corpos de Botkin em Anacuia, ele queria que acreditasse que ele era impiedoso. Foi quando me lembrei de suas palavras de tanto tempo atrás. Faça de mim o seu vilão. Eu sei o que pensou, e o que sempre pensou de mim. É tão mais fácil assim, não é? Estufar o peito, se inflar com seu senso de justiça. Eu não inventei seus crimes. Isso ainda não tinha terminado. Tudo que eu precisava era alcançar a pederneira na minha manga. Tudo que eu precisava era de uma fagulha. Talvez não nos matasse, mas seria extremamente doloroso e talvez ganhasse um pouco de tempo para os outros. Onde está o garoto? Eu tenho minha conjuradora, quero meu rastreador também. Mali ainda era apenas um rastreador para ele, graças aos santos. Minha mão esticou-se dentro da manga, sentindo a ponta da pederneira. Não deixarei que ele seja usado, falei. Não como refém, nem como nada mais. Caída no chão, os fiéis morrendo à sua volta e ainda permanece insolente. Ele me puxou com força para ficar em pé. 2 Nitchevoias se posicionaram para me segurar enquanto a pederneira escapava da minha mão. O Darkling empurrou o tecido do meu casaco, suas mãos deslizando pelo meu corpo. Senti uma pontada de desespero quando seus dedos se fecharam sobre o primeiro pacote de pólvora. Ele puxou-o do meu bolso e então rapidamente localizou o segundo. Ele suspirou. Posso sentir suas intenções assim como sente as minhas, Alina. Sua determinação sem esperança, sua determinação de mártir. Eu sei reconhecer isso agora. O vínculo. Uma ideia surgiu então. Era uma chance muito pequena, mas eu iria arriscar. O Darkling jogou os pacotes de pólvora para um Nitchevoia que voou, levando-os para a escuridão. Ele ficou me observando com olhos cinza frios, enquanto esperávamos. Os sons da batalha abafados pelo zumbido dos soldados de sombra em torno de nós. Um momento mais tarde, uma explosão retumbante soou ao longe. O Darkling balançou a cabeça. Posso precisar de outra vida para dobrá-la, Alina, mas dedicarei minha mente a essa tarefa. Ele se virou e eu agi. Presa pelos Nitchevoia, não podia usar o corte, mas não estava indefesa. Eu girei meus pulsos. A luz violeta do Lumia se dobrou à minha volta. Ao mesmo tempo, ativei o vínculo entre nós. A cabeça do Darkling levantou abruptamente e por um instante, embora eu ainda permanecesse invisível nas garras dos Nitchevoia, eu observava ao lado do mastro. A garota na visão à sua frente estava inteira e ilesa. Ela levantou seus braços para fazer o corte. O Darkling não parou para pensar. Ele reagiu. Levou apenas um instante, aquele breve espaço entre instinto e entendimento, mas foi suficiente. Seus soldados de sombra me soltaram e saltaram à frente para protegê-lo. Eu corri para a balaustrada e me atirei pela lateral do esquife. Caí por sobre o braço ferido e a dor percorreu meu corpo. O uivo de raiva do Darkling soou atrás de mim. Eu sabia que tinha perdido o controle da luz, e isso significava que estava visível. Forcei-me a continuar em movimento, me arrastando pela areia, para longe do brilho violeta de Lumia. Vi soldados do sol e grixas lutando perto do esquife iluminados. Racho tinha caído, Ruby estava sangrando. Obriguei-me a ficar em pé. Minha cabeça estava girando. Segurei meu braço ferido e saí trôpega pela escuridão. Estava cega, sem senso de direção. Continuei a avançar no escuro, tentando fazer minha mente funcionar, formar algum tipo de plano. Eu sabia que os Volcras viriam atrás de mim a qualquer momento, mas não podia arriscar criar luz. Pense, disse para mim mesma irritada. Eu estava sem ideias. Não tinha mais pólvora, não conseguia formar o corte. Minha manga estava ensopada de sangue e meus passos desaceleraram. Tinha de achar alguém para consertar meu braço. Precisava me recuperar. Não podia simplesmente fugir do Darkling de novo do mesmo jeito que tinha feito naquela primeira vez na dobra. Desde então, nunca mais tinha parado de fugir. Alina! Eu girei rapidamente. A voz de Malha no escuro. Tem que ser um truque de som, pensei. Mas eu sabia que o lençol dos aéreos já tinha sido levantado fazia tempo. Como ele tinha me encontrado? Pergunta estúpida. Miley sempre foi capaz de me encontrar. Eu perdi o fôlego quando ele agarrou meu braço machucado. A despeito da dor e do risco,
Conjurei uma onda fraca de luz, vi seu lindo rosto sujo e ensanguentado, e a faca em sua mão. Eu reconheci a lâmina. Era de Tamar, feita por Grixas. Será que ela tinha oferecido a lâmina a ele para esse momento? Será que ele tinha ido a ela para pedir? Mali, não, isso ainda não acabou. Acabou sim, Alina. Eu tentei me afastar, mas ele segurou o meu pulso com força, dedos pressionados, o choque violento de poder correndo entre nós, clamando por mim, exigindo que eu atravessasse aquele limiar. Com sua outra mão, ele forçou meus dedos a segurarem o cabo da faca. A luz fraquejou. Não! Não deixe que isso tudo seja em vão, Alina. Por favor! Um grito de agonia soou sobre o clamor da batalha. Pelo som, parecia ser Zóia. Salve-os, Alina. Não me deixe viver sabendo que eu poderia ter impedido isso. Mali, salve-os. Dessa vez, deixe que eu a carregue. Seus olhos fitaram os meus. Acabe com isso, ele falou. Sua pegada a apertou. Nossa história não tem fim. Eu jamais saberia se foi cobiça ou altruísmo que impulsionou minha mão. Com os dedos de Mali guiando os meus, enterrei a faca para cima e para dentro de seu peito. O impulso me levou para frente e eu tropecei. Eu me retraí, a faca caindo de nossas mãos, sangue derramando da ferida, mas ele manteve a pegada no meu pulso. Mali, eu solucei. Ele tossiu e sangue borbulhou de seus lábios. Ele começou a cair para frente. Eu quase desabei puxando-o contra mim, suas mãos tão firmes no meu pulso que achei que os ossos iriam quebrar. Ele arfou, um trepidar encharcado. Seu peso completo caiu sobre mim, me arrastando para baixo, dedos ainda rígidos, pressionados contra minha pele como se estivesse medindo meus batimentos. Eu soube quando ele se foi. Por um momento, tudo era silêncio, uma respiração presa, e então tudo explodiu em fogo branco. Um rugido preencheu meus ouvidos, uma avalanche de som que estremeceu o deserto e fez o próprio ar vibrar. Eu gritei quando o poder me inundou, quando queimei, consumida por dentro. Eu era uma estrela viva, era combustão, um novo sol nascido para despedaçar o ar e engolir a terra. Eu sou ruína. O mundo tremeu, dissolveu e entrou em colapso. E então, o poder tinha sumido. Meus olhos se abriram de repente, escuridão densa me cercava, meus ouvidos estavam zunindo. Eu estava de joelhos. Minhas mãos encontraram o corpo de Mali, a sua camisa amassada e encharcada de sangue. Eu joguei minhas mãos para o alto, conjurando a luz. Nada aconteceu. Tentei novamente, buscando poder e encontrando apenas um vazio. Ouvi um grito acima de mim. Os Volcaras estavam sobrevoando. Eu conseguia ver as explosões de chamas dos infernais, o vulto de soldados lutando no brilho violeta dos esquifes. Em algum lugar, Tolha e Tamara estavam chamando meu nome. Mali, minha garganta estava seca. Eu não reconhecia a minha própria voz. Eu busquei a luz, como tinha feito uma vez nas profundezas da Catedral Branca, buscando algum fiapo fugaz. Mas isso era diferente. Eu podia sentir a ferida dentro de mim, o buraco onde alguma coisa inteira e correta tinha estado. Eu não estava quebrada, eu estava vazia. Meus punhos puxaram a camisa de Mali. Ajude-me, falei ofegante. O que é infinito? O universo e a cobiça dos homens. Que lição era essa? Que piada de mau gosto era essa? Quando Darklin tinha interferido com o poder no coração da criação, a dobra tinha sido sua recompensa, um lugar onde seu poder não significava nada, uma abominação que manteria ele e seu país em servidão por centenas de anos. Será que essa era a minha punição então? Será que Morozova estava realmente insano? Ou será que ele era apenas um fracasso? Alguém nos ajude! Gritei. Tolha e Tamar estavam correndo em minha direção, Zóia atrás deles, seus corpos iluminados pelas latinhas de vidro de Lumia. Tolha estava mancando. Zóia tinha uma queimadura ao longo de um dos lados de seu rosto. Tamar estava praticamente coberta de sangue dos ferimentos causados pelo Nitchevoia. Todos pararam de repente quando viram Mali. Tragam-no de volta, eu gritei. Tolha e Tamar se ajoelharam perto dele, mas vi o olhar que trocaram. Alina, disse Tamar,
Por favor, eu solucei. Tragam ele de volta para mim. Tamar abriu a boca de Mali, tentando forçar ar em seus pulmões. Tolha colocou uma das mãos no peito de Mali, aplicando pressão na ferida e tentando colocar seu coração para bater de novo. Precisamos de mais luz, disse ele. Um riso interrompido escapou dos meus lábios. Eu levantei as mãos, implorando para a luz e qualquer santo que já tivesse vivido. Não adiantava. O gesto parecia falso. Era uma imitação barata. Não havia nada ali. Eu não entendo, eu gritei, pressionando minha bochecha úmida contra a de Mali. Sua pele já estava esfriando. Bagra tinha me avisado. Talvez você não consiga sobreviver ao sacrifício exigido pelo Merzost. Mas qual era o sentido desse sacrifício? Nós tínhamos sobrevivido apenas para aprender uma lição sobre o preço da cobiça? Será que essa era a verdade por trás da loucura de Morozova? Algum tipo de equação cruel que pegava todo o nosso amor e perda e a soma disso tudo dava zero? Aquilo era demais. O ódio, a dor e o pesar me sobrecarregaram. Se eu tivesse meu poder de volta por apenas um instante, queimaria o mundo inteiro até transformá-lo em brasas. Foi então que eu vi uma luz lá longe, uma lâmina reluzente que cortava a escuridão. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, outra luz apareceu, um ponto brilhante que se transformou em dois amplos feixes, varrendo em movimento alto e caótico acima de mim. Uma torrente de luz explodiu em direção à escuridão e a apenas alguns metros de mim. Quando meus olhos se ajustaram, eu vi Vladin, sua boca aberta em choque e confusão, com luz jorrando de suas palmas. Eu virei a cabeça e vi todos eles acendendo, um por um, ao longo da dobra, como estrelas aparecendo no céu de crepúsculo. Soldat-Sol e Oprichnik, suas armas esquecidas, seus rostos chocados, surpresos, aterrorizados e banhados em luz. As palavras de Darklin voltaram a mim, ditas em um navio que cruzou as águas geladas da Estrada dos Ossos. Morozova foi um homem estranho. Ele era um pouco como você. Se sentia atraído pelo que há de comum e de fraco. Ele tinha tido uma esposa Otkazatsia, quase perdeu uma criança Otkazatsia. Achou que estava sozinho no mundo, isolado por seu poder. Agora eu entendia o que ele tinha feito. Essa era a dádiva dos 3 amplificadores, poder multiplicado 1000 vezes, mas não em uma pessoa. Quantos novos conjuradores tinham acabado de ser criados? Qual era o alcance do poder de Morozova? Os arcos e cascatas de luz floresceram em torno de mim, um jardim brilhante cultivando sua luz não natural. Os feixes se encontraram e onde se cruzavam a escuridão era destruída. Os guinchos dos Volcaras surgiram em torno de mim enquanto a dobra continuou a se desfazer. Era um milagre. Eu não me importava. Os santos podiam ficar com seus milagres. Os Grishas podiam ficar com suas vidas longas e suas lições. Mali estava morto. Como? Eu olhei para cima. O Darkling estava em pé atrás de nós, atônito, absorvendo a visão impossível da dobra sendo desintegrada ao nosso redor. Isso não pode estar acontecendo. Não sem o pássaro de fogo, o terceiro... Ele parou quando viu o corpo de Mali, o sangue em minhas mãos. Isso não pode estar acontecendo, ele repetiu. Mesmo agora, quando o mundo que conhecíamos estava sendo refeito em explosões e relâmpagos de luz, ele não conseguia entender quem Mali realmente era. Ele se recusava. Que poder é esse? Ele exigiu saber. O Darkling andou a passos largos em nossa direção, sombra se condensando em suas palmas, suas criaturas em um redemoinho à sua volta. Os gêmeos sacaram suas armas. Sem pensar, levantei minhas mãos buscando a luz. Nada aconteceu. O Darkling nos olhava fixamente. Ele deixou os braços caírem. Os novelos de escuridão se dissiparam. Não, disse ele estupefato, balançando sua cabeça. Não, isso não é... O que você fez? Continuem a trabalhar, ordenei aos gêmeos. Alina, tragam ele de volta para mim, repeti. Eu não estava fazendo sentido. Eu sabia disso. Eles não tinham o poder de Morozova, mas Mali conseguia tirar coelhos de rochas. Ele conseguia encontrar o norte verdadeiro mesmo plantando bananeira. Ele conseguiria achar seu caminho de volta para mim novamente. Eu me levantei trôpega e o Darkling avançou em minha direção.
Suas mãos se esticaram para o meu pescoço. Não, ele sussurrou. Foi só então que percebi que o colar tinha caído. Olhei para baixo. Ele estava em pedaços perto do corpo de Mali. Meu pulso estava nu. A pulseira tinha se partido também. Não era para ser assim, disse ele. Em sua voz eu senti o desespero, uma nova angústia pouco familiar. Seus dedos deslizaram pelo meu pescoço, seguraram meu rosto. Eu não senti nenhuma onda de certeza. Nenhuma luz surgiu dentro de mim para responder ao seu chamado. Seus olhos cinza procuraram os meus, confusos, quase amedrontados. Era para você ser como eu. Era para... Você não é nada agora. Ele deixou as mãos caírem. Eu vi quando ele se deu conta de que ele estava verdadeiramente sozinho e sempre estaria. Vi o vazio dominar seu olhar, vi o fosso sem fundo dentro dele esticar ainda mais, um deserto infinito. Ele perdeu toda aquela calma, aquela certeza fria. Gritou sua raiva. Abriu os braços e conjurou a escuridão. Os Nchevoia se espalharam como um bando de pássaros voando, partindo de um arbusto e atacaram tanto os Soldat-Sol quanto os Oprichnik, mutilando-os, extinguindo os feixes de luz que fulguravam de seus corpos. Eu sabia que a dor do Darkling era interminável. Ele continuaria a cair e cair. Piedade. Será que em algum momento eu realmente compreendi? Será que tinha acreditado de fato que sabia o que era sofrer? Perdoar? Piedade, pensei. Para o servo, para o Darkling, para todos nós. Se ainda estivéssemos ligados por aquela conexão, ele poderia ter pressentido o que eu estava prestes a fazer. Movi meus dedos dentro da manga do meu casaco, enrolando um fragmento de sombras em volta da lâmina da minha faca. A faca que tinha pegado na areia, molhada com o sangue de Mali. Esse era o único poder que me restava, um que nunca foi realmente meu. Um eco, uma piada, um truque barato. É algo que pegou dele. Eu não preciso ser Grisha, sussurrei, para usar aço Grisha. Com um movimento ágil, eu enterrei a lâmina envolta em sombras no coração do Darkling profundamente. Ele emitiu um som suave, pouco mais do que uma expiração. Olhou para baixo, para o cabo da faca em seu peito e então, de novo para mim. Ele franziu a testa, deu um passo, vacilou um pouco, endireitou-se. Ele riu uma única vez e um borrifo fino de sangue manchou seu queixo. Assim? Suas pernas fraquejaram. Ele tentou interromper a queda, mas seu braço não aguentou e ele desmanchou, rolando até ficar de costas. É simples. Os similares se atraem. O próprio poder do Darkling, o próprio sangue de Morozova. Céu azul, disse ele. Eu olhei. Lá no horizonte eu vi um brilho pálido, quase completamente obscurecido pela névoa negra da dobra. Os Volcras estavam voando para longe, buscando algum lugar para se esconder. Alina, disse ele sem voz. Eu me ajoelhei ao lado dele. Os Nchevoia tinham interrompido seus ataques. Eles sobrevoavam e zuniam, sem saber o que fazer. Eu achei ter visto Nikolai de relance entre eles, arqueando em direção àquela área azul. Alina, o Darkling repetiu, seus dedos buscando os meus. Fiquei surpresa de notar que estava chorando de novo. Ele se esticou e passou as articulações de seus dedos pela minha bochecha molhada. Um minúsculo sorriso surgiu em seus lábios ensanguentados. Alguém para lamentar minha morte. Ele deixou sua mão cair como se fosse insustentável. Sem túmulo, disse ele ofegante, sua mão apertando a minha, para eles profanarem. Tudo bem, disse eu. As lágrimas caíram mais fortes. Não sobrará nada. Ele estremeceu. Suas pálpebras começaram a baixar. Mais uma vez, disse ele. Diga meu nome mais uma vez. Ele era antigo, eu sabia disso, mas naquele momento ele era apenas um garoto, brilhante, abençoado com poder demais, carregando o peso da eternidade. Alexander. Seus olhos tremeram e se fecharam. Não me deixe ficar sozinho, ele murmurou, e então se foi. Um som como um grande suspiro passou por nós, levantando meu cabelo.
Os Nitivoias se dispersaram, fragmentando-se como cinzas no vento, deixando soldados e grixas assustados fitando os lugares onde tinham estado. Eu ouvi um grito de dor e olhei para o alto, em tempo de ver as asas de Nikolai se dissolverem, a escuridão fluindo dele em fiapos negros conforme ele caía em direção à areia cinza. Zoya correu em direção a ele, tentando suavizar sua queda com um vento ascendente. Eu sabia que precisava me mover. Eu deveria fazer alguma coisa, mas aparentemente não conseguia fazer minhas pernas funcionarem. Desabei entre Mali e o Darkling, o último da linhagem de Morozova. Eu estava sangrando do meu ferimento à bala. Toquei a pele exposta no meu pescoço. Parecia nua. Vagamente tinha consciência dos Grishas e do Darkling batendo em retirada. Alguns dos Oprishnik foram embora também. A luz ainda fluindo deles. Vagamente tinha consciência dos Grishas do Darkling batendo em retirada. Alguns dos Oprishnik foram embora também. A luz ainda fluindo deles em jorros descontrolados e hesitantes. Eu não sabia onde estavam indo. Talvez de volta para Kirbusk para avisar seus compatriotas que seu mestre tinha caído. Talvez só estivessem fugindo. Eu não me importava. Ouvi Tolha e Tamar trocando sussurros. Eu não conseguia entender as palavras, mas a resignação em suas vozes era clara o suficiente. Não sobrou nada, disse eu suavemente, sentindo o vazio dentro de mim, o vazio em todos os lugares. Os Soldat-Sol estavam comemorando, deixando a luz fulgurar em volta deles em arcos gloriosos enquanto queimavam a dobra. Alguns deles tinham subido no esquife de vidro do Darkling. Outros tinham formado uma linha, juntando os feixes de luz, enviando uma cascata de luz do sol, acelerando pelos rastros cada vez mais finos de escuridão, desfazendo a dobra em um impulso ondulante. Eles estavam chorando, rindo, felizes em seu triunfo, tão barulhentos que quase não ouvi. Uma respiração suave, frágil, impossível. Eu tentei ignorar, mas a esperança bateu forte. Uma saudade tão aguda que eu sabia que seu término iria me destruir. Tamar soluçou, Tolha praguejou, e lá estava de novo, o som frágil e milagroso de Mali respirando.